Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te honre muito e a toda a sua família também. Graças a Deus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E será o segundo clamor, segundo domingo, do clamor para o livramento de Deus. Deus vai livrar você, se você o buscar. Você precisa sofrer um livramento na sua família? Na saúde? No seu trabalho? Não sei. É clamando que a gente vence. A Bíblia diz: orai sem cessar. Clama a mim e responder-te-ei. Se você clama a Deus, você move o céu. Quando uma pessoa busca a Deus com sinceridade, ela move o céu. É impossível ela não obter respostas. Compreendeu? Aí se você disser assim: mas eu já busquei. Não. Não vamos partir para essa linha. Às vezes a pessoa busca, mas tem maneiras e maneiras de buscar. Eu creio que o Senhor está dizendo a você: me busca como você nunca buscou antes. Me busca como você nunca me buscou. É isso que você tem que fazer. O Senhor responde ao sincero, não é ao perfeito. É ao sincero, ao que crê. Entendeu? Se você vir com toda sinceridade, crendo, e buscar a Deus de toda a tua alma e coração, Deus vai te responder. É isso que tem que entrar no seu entendimento. Busque a Deus como você nunca buscou. E você vai obter dele resposta. E hoje, em todos os nossos templos, nós vamos clamar. Será o segundo domingo, esse é o segundo domingo do clamor para o livramento. E Deus vai te livrar. Eu tenho certeza disso, que você não vai sair sem resposta. Em nome de Jesus. E dia 1º de julho, 1º de julho, nós largamos com 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. Por 120 anos. É muita coisa, hein? Imagina 120 anos. A mesma situação, parada, estagnada, sem saída, sem solução. Não tinha jeito para aquilo. Ninguém mais acreditava que os muros de Jerusalém poderiam ser reconstruídos. Ninguém. Mas Neemias, esse homem creu. Creu e agiu. Inclusive, orou a Deus antes, foi favorecido para ir, e ali ele liderou uma reforma que foi geral. Não era só os muros de Jerusalém que estavam em ruínas. A vida espiritual do povo estava decadente. Aliás, eu tenho que lembrar isso. Quando a vida espiritual de uma pessoa está em decadência, toda a vida dela entra em decadência. As pessoas deveriam entender que a prioridade da vida deve ser buscar a Deus, a vida espiritual em dia, em alta. Entendeu? Em primeiro lugar. Mas isso, infelizmente, não é uma coisa que é entendida, inclusive por muitos cristãos. Tem muitos cristãos que não têm esse entendimento do buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E todas as coisas serão acrescentadas. Tem muito cristão que não tem esse entendimento. Deus não é uma prioridade na vida dele. Ele é cristão porque ele crê em Jesus Cristo.
Mas Deus não é uma prioridade na vida dele. As coisas espirituais não são prioridade. Entendeu? A pessoa não valoriza de verdade as coisas espirituais. O estilo de vida da pessoa não é buscar a Deus, priorizar a Deus. E isso é lamentável. E o povo estava espiritualmente em ruínas. Consequentemente, os muros estavam lá. Um problema que não se definia por 120 anos já. Durou 120 anos até um homem com espírito diferente assumir a liderança. E tudo foi mudado. E eu quero convidar você a preparar o seu coração para o dia 1º de julho. Vai dar numa segunda-feira. Nós vamos largar com os 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. E você vai ver. A tua vida vai se dividir entre o antes e o depois dos 52 dias. A única coisa impossível será Deus não restaurar a sua vida. Eu tenho certeza disso, essa é a minha fé. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Daniel 1. No 5 e no 8 eu vou ler para você. De sua própria mesa o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos. E depois disso passariam a servir o rei. 8. Daniel, contudo, decidiu, ele tomou a decisão, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. E olha aqui o final dessas coisas. O rei fez perguntas no 20 sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Tudo na vida começa com uma decisão. Tudo. Tudo nessa vida começa com uma decisão. A decisão de seguir, a decisão de parar, a decisão de permanecer focado, a decisão de olhar para a direita ou para a esquerda, a decisão de jamais desistir, a decisão de desistir. Toma a decisão, vou desistir. Eu decido, não desistirei. A decisão de agradar a Deus ou agradar a carne. Tudo começa com uma decisão. A gente decide. E nós já falamos aqui que toda decisão correta, toda atitude correta, ela vai ser um sucesso. Se você está correto em Deus, eu estou falando em Deus. Em Deus. Uma atitude, uma decisão tomada em Deus correta, você vai ser bem-sucedido. Ele tomou a decisão de pagar um preço alto, se abstendo da melhor comida do mundo. Porque Nabucodonosor, na época, a Babilônia era o governo mundial. Ele era o homem mais poderoso, ele foi o homem mais poderoso da sua época. Compreendeu? Então, o que ia para ele era o que havia de melhor no mundo. E o rei determinou a sua comida para os jovens que iriam passar por um treinamento de 3 anos nos estudos e ciência, etc., da Babilônia. Só que aquela comida, ela era uma comida consagrada a ídolos, até porque a Babilônia era o centro, foi o centro da idolatria. Ali havia deuses e deuses
para todos os gostos e tamanhos, de todas as maneiras. Há historiadores que afirmam que existiam cerca de 2.000 deuses diferentes que eram adorados, reverenciados, sacrifícios oferecidos. E a comida do rei, antes de ir para a mesa do rei, ela era consagrada aos seus ídolos, aos seus deuses. Era uma comida boa? Demais. Mas era uma comida consagrada a deuses pagãos. E Daniel decidiu que ele não ia comer daquela comida. Apesar de ser boa demais, gostosa demais, ele decidiu que ele não ia se contaminar. Ele tomou a decisão. Aparentemente, o sacrifício era alto, mas sacrifício é uma lei. E as pessoas sacrificam por tudo. E muitas estão sacrificando para ir para o inferno. Porque são sacrifícios feitos na carne, em vão. Tem gente que vive sacrificando e vive uma vida sacrificada. Uma coisa é você sacrificar. Outra coisa é você viver uma vida sacrificada. Uma coisa é você sacrificar e outra coisa é você viver uma vida abençoada. Compreendeu? Muitas pessoas, aliás, todo mundo de alguma maneira sacrifica em alguma área. Tudo na vida tem sacrifício. E não há nenhuma certeza e garantia de sucesso. A pessoa que trabalha o dia inteiro, estuda à noite, e luta, e sacrifica, e pega não sei quantas conduções, ela está sacrificando. Dorme 5 horas por noite, é um sacrifício. E ela não tem garantia de sucesso, mas ela sacrifica. Então todo mundo sacrifica. Se alguém disser assim, não, eu não sacrifico, todo mundo sacrifica para alguma coisa. E na maioria das vezes, sem nenhuma garantia de vitória. Mas quando uma pessoa sacrifica em Deus, Deus é a sua garantia de vitória. Quando você sacrifica para agradar a Deus, você sacrifica a sua carne. Você diz não para ela, para agradar a Deus, para dizer sim para Deus, você é recompensado. Daniel decidiu que ia passar legumes e água. Legumes e água. Durante todo o treinamento, 3 anos, comendo legumes e água. E bebendo água. Aquilo não foi fácil, não. Aquilo foi um grande sacrifício. Mas por quê? Porque ele sabia que se ele comesse daquela comida, ele estaria comendo de algo consagrado a deuses, a idolatria, a todo tipo de situações maléficas para o espírito dele. E Daniel deu o exemplo de pessoas que valorizam as coisas espirituais, que valoriza o relacionamento com Deus, que prioriza Deus acima de tudo. Daniel deu o exemplo de uma pessoa que estava disposto a tudo para agradar a Deus. E o final, a recompensa foi tão grande. Deus deu a eles mais saúde. Eles tinham aparência. 10 dias depois deles passarem a legumes e água, eles já tinham, a aparência deles era melhor de todo mundo que estava ali. No final do treinamento, eles eram 10 vezes mais sábios, inteligentes em todas as áreas. 10 vezes. 10 vezes. Mas por 3 anos, ele fez um sacrifício danado para agradar a Deus. Ele pagou o preço da obediência. Ele sacrificou a vontade, a carne, para agradar a Deus. E ele foi recompensado. Toda vez que você tomar uma decisão de agradar a Deus, ainda que de forma muito sacrificial para você, Deus vai te recompensar grandemente.
Tudo começa com uma decisão. Ele decidiu que ele ia fazer o que era certo em Deus. Não o que ele queria, ou não o que era gostoso para ele. O que Deus esperava dele. E no final, sabe o que aconteceu? Esse homem foi honrado a cada governo. Ele se tornou o chefe dos magos. Ele se tornou o cabeça. E cada reino que entrava, ele permaneceu por cabeça. Ele era ouvido, reverenciado. Durante a sua existência, esse homem foi ouvido. Os reinos, reis, autoridades paravam para ouvi-lo. Sabe por quê? Porque mesmo estando num lugar tão contaminado, ele se manteve limpo e íntegro. Entendeu? Mesmo estando num lugar onde havia corrupção por todos os lados, ele não se contaminou. Ele não se corrompeu. Então, tá explicado. Tá aqui, ó. Para aqueles que dizem assim, eu não consigo, porque, no meu trabalho tem isso, porque é isso e aquilo. Quando uma pessoa quer agradar a Deus e ela quer permanecer justa, santa, não importa o lugar. Porque isso está dentro da pessoa, não está fora. Entendeu? Ele estava na Babilônia, outros reinos vieram, outros governos, e ele sempre se manteve íntegro, santo, irrepreensível. Ele não mudou de Deus, não mudou de fé. Entendeu? Porque estava dentro dele, o comprometimento dele vinha de dentro. Ele era uma pessoa comprometida com Deus. E agradar a Deus era a sua prioridade. E ele foi imensamente recompensado, viveu por cabeça. Deus sempre o honrou. Porque ele nunca mediu esforços para agradar a Deus. A vontade de Deus era lei na vida dele. Tenha isso no teu espírito. Você quer ser honrado, ser cabeça, agradar a Deus? Coloca Deus no lugar dele. Toma a decisão de agradar a Deus acima de tudo. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Manuela, qual a importância para a senhora em participar dos jejuns realizados pelo Ministério Mudança de Vida, inclusive esse que estamos agora, domingo, o dia inteiro em jejum e oração? Olha, pastor, é uma atitude de fé muito grande. Igual, a gente está saindo de um feriado prolongado, onde recebi muitos convites para ir viajar, passear. E muitas pessoas falam, não, vamos passear, aproveita, trabalha tanto, né, de segunda a segunda, vamos passear. Não vou passear, o meu compromisso é com Deus. Cheguei aqui cedo, estou aqui em jejum, em oração, porque Deus nos dá tanto e isso é o mínimo que a gente pode fazer. Às vezes as pessoas podem pensar, é muito ficar o dia inteiro na igreja de joelho, orando, jejuando. Não, isso é pequeno, perto das obras que Deus tem feito na vida da gente. Esse espírito adotado, por intermédio da direção recebida do Ministério Mudança de Vida, levou a senhora a viver grandes resultados, não foi? Exatamente. Eu dei um testemunho, não tem nem 2 meses, praticamente, onde Deus me abençoou grandiosamente com a minha reforma da minha casa, uma boa casa, com os carros que eu adquiri, com um trabalho maravilhoso, e eu acabei de, inexplicavelmente, ganhar mais um presente de Deus. Através da oração, do jejum uma coisa que eu nem imaginava, não estava esperando, não pedi nada para ninguém e também nem estou lembrada de ter falado, Deus, eu quero. Não, Deus me deu. Deus honrou a senhora, surpreendeu a senhora. Totalmente, eu fui mesmo surpreendida. Eu já estava muito surpreendida pelas coisas que Deus me deu. Como eu já dei um testemunho recente, as pessoas sabem da minha história, de que a minha vida não foi fácil, eu adquiri tudo assim para a honra e glória do Senhor Jesus, porque foi Jesus que me deu. E assim, Deus me deu um presente que eu não estava imaginando para esse ano. Foi uma bênção na minha vida profissional. Deus honrou com um aumento de salário. 50%. Eu não pedi nada para ninguém. Eu estou nessa empresa tem 2 meses.
É um trabalho longe, é bem longe onde eu trabalho, são mais ou menos 70 quilômetros da minha casa. Então, assim, e eu não estava esperando para agora isso, porque a empresa está crescendo, eu até imaginei de ter, sim, um aumento, porque eu já entrei com um bom salário, já, igual eu falei, eu já entrei por cabeça. Então, eu estava esperando isso para o ano que vem. E a direção me chamou, estão contentes com o meu trabalho. As pessoas, quando conversam comigo, quando olham para mim, eu vejo que elas me olham com um brilho diferente. Elas acreditam no que eu falo, elas esperam muito de mim e eles me chamaram para conversar e falaram: olha, você está desempenhando um bom trabalho, nós acreditamos em você, e me deram 50% de aumento, sem eu pedir, sem eu esperar, sem nada. Eu até esperava sim o aumento de trabalho devido à minha posição dentro da empresa, mas o salário eu não estava contando com isso, né? Então, quando eles me chamaram e me atribuíram mais funções, eu falei: ótimo, era isso mesmo, porque eu gosto de trabalhar. Eu falei: não, tudo bem, né? Fiquei feliz. E aí veio do salário, eu falei: Jesus, é tremendo, não? É importante lembrar que a senhora me disse há pouco que a senhora ora constantemente, um espírito de vigilância, um espírito determinado, um espírito ousado, ou seja, totalmente dependente de Deus, é semeadora dessa obra, ou seja, tem feito a diferença em jejum e oração. Olha, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando me falaram que iam me dar o aumento, antes de eu receber, eu já dizimei ele. Antes de eu receber, eu já dei o dízimo dele. Eu não saio da minha casa sem antes eu orar. A hora que eu vou almoçar, eu oro. A hora que eu chego em casa, eu oro. Eu saio de casa às 5 horas da manhã. E eu dei graças a Deus que a Bispa agora tem programa na rádio. Porque eu acho que eu sou a primeira ouvinte dela fiel, acho que sou eu. Me desculpem os outros, mas eu acho que sou eu. Porque eu ouço ela na madrugada, eu ouço ela no trânsito vindo embora também. Uma pena assim que à noite o espaço é curto, né, de tempo. Mas quem sabe Deus não abençoa e vai mais longe. Mas eu ouço a rádio, eu vejo pela internet, eu oro. Às vezes, se eu tô com um aperto no coração, eu até ligo aqui, peço para falar com algum obreiro. Igual hoje é domingo. Igual eu falei, a gente está saindo de um feriado, tá frio lá fora, tá chovendo. Depois as pessoas falam: por que que você consegue? Porque a gente está aqui na presença de Deus, entregando para Deus, porque Deus merece. Tudo que a gente for fazer para Deus ainda é pouco, porque Deus ele assim não se priva de nada em fazer para a gente. Deus faz da melhor maneira. Então, por que que a gente não vai procurar fazer o melhor para Deus? Nós relatamos aqui agora todas as bênçãos vividas nesses 6 meses. Como que era a vida da senhora quando a senhora chegou nesse ministério? 3D. Depressiva, desempregada e desesperada. Eu estava assim, num desespero só. Como eu tinha insônia, não dormia, eu achei a Bispa e eu cheguei aqui no primeiro dia de campanha de Neemias. Então, eu estava... Nossa, naquela época, se alguém falasse para mim que eu ia ter isso tudo que eu tenho hoje, eu não ia acreditar. Eu ia falar que a pessoa estava mentindo. Eu acho que se alguém... Assim, me perdoe, mas se eu tivesse chego e alguém falasse: não, fica tranquila que você vai ter 2 carros, um bom emprego, a sua casa não vai mais chover dentro, você não vai precisar sair de um cômodo para o outro porque chove muito, eu ia falar: imagina, não, isso não existe. Mas é tudo devagar, com oração, com perseverança, acreditando em Deus, sabe? Então, foi tudo através de Deus e de oração, né? Como que era a casa da senhora, a vida, o histórico da senhora durante todo esse processo que a senhora, antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Olha, a minha casa tinha tanta rachadura que a minha própria família colocou apelido na minha casa de Casa Mal Assombrada. Tinha pessoas que não iam na minha casa porque a minha casa tinha muita rachadura. Como tinha muita goteira, pingava muito, começou a descascar massa, rachar, cair. E às vezes parava de chover, ficava ainda uma semana chovendo dentro por causa de infiltração, né? Quem tem infiltração em casa sabe o que eu estou falando. E quando chovia forte, tinha que tirar a cama, colocava num lugar, colocava no outro. Não tinha cadeira. Tinha parente que até chegava em casa e fazia o gestinho do 4 para sentar. Puxa uma cadeira e senta aí, tirando um barato, porque não tinha cadeira, né? E aquilo me incomodava demais.
Mas hoje pode ir na minha casa que tem cadeira de sobra. Então, assim, não meça esforços, porque Deus não vai medir esforços para abençoar a sua vida. Eu já tive do outro lado, quando eu conheci o ministério, foi através da televisão, eu estava numa situação decadente, eu ouvi a bispa pregando na televisão e a palavra que ela pregou aquele dia moveu tão grandiosamente o meu coração que eu falei, eu preciso ir nessa igreja. Eu já era de uma outra igreja, mas eu estava até assim, a minha fé estava tão abalada porque eu não acreditava mais nada, eu achei que eu não ia conseguir mais nada na minha vida e que, né, para mim era o fim. Eu pensei, não adianta, porque eu já estava lá, já fazia algum tempo nessa igreja, então eu pensei, não, para mim não tem mais jeito. Quando a bispa falou na televisão, aquela palavra tocou no meu coração, eu falei, não, eu preciso ir lá. Cheguei aqui num domingo, na campanha de Neemias, eu vim com a minha mãe, e assim, daquele dia em diante, a minha vida mudou totalmente. Eu aprendi a orar, porque eu não sabia orar. Né? Então aqui eu aprendi muita coisa, eu aprendi a orar, a perseverar e a acreditar em Deus. Nossa, e Deus é tremendo, gente. Feliz hoje. Abençoada e feliz, eu acho que o meu semblante já diz tudo, né? Abençoado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez até hoje não entendeu que está na hora dela tomar a decisão da vida dela, e a decisão correta. A decisão de agradar ao Senhor, de sacrificar o que for preciso no Senhor. A decisão de fazer a sua vontade, não a dela. Que ela decida, ainda que seja sacrificial, difícil, mas que ela fique com o Senhor. Custe o que custar, como foi Daniel. Daniel não mediu custo, ele não olhou para o custo, mas sim para o benefício, que todos são beneficiados por te agradar. E ele foi muito. E muitos estão presos demais ao custo. Mas todo aquele que te agrada e que toma a decisão de permanecer íntegro no Senhor, é beneficiado, é honrado, é abençoado. Que ela tenha força, que ela se submeta ao Senhor e que ela tome a decisão da vida dela como Daniel tomou. Passa do teu sangue sobre ela, abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e disque vida. Consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam muito honradas e prosperadas. Desperta mais semeadores, porque a gente sabe que quando uma pessoa dá esse passo de fé semeando no teu reino, ela é abençoada com certeza, porque isso é promessa do Senhor. Visita a todos nesse momento com entendimento, com visão, com despertamento, que essa pessoa tome a decisão da vida dela, de se agarrar ao Senhor, de buscar o Senhor, de se submeter ao Senhor, para que o Senhor possa honrá-la, promovê-la. Em nome de Jesus. Eu tomo posse das vitórias do teu povo e agradeço ao Senhor por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o segundo clamor para o livramento. Em nome de Jesus Cristo. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós, pegue a sua família, tome a decisão de se posicionar em Deus. E Deus vai te honrar. E dia 1º de julho, largamos com 52 dias. 52 dias de milagres. Pode acreditar. Conte conosco, nós estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.